Os NFTs do Neymar são uma pirâmide? O Justin Bieber caiu nessa daí também? Então a gente vai bater um papo hoje sobre essa questão aí de NFTs, porque eu estou vendo que é um assunto que está ficando cada vez mais em alta e tem muita gente sendo enganada, então a gente precisa entender exatamente o que, para vocês evitarem, né, tanto cair em alguma cilada, quanto poderem aproveitar também, porque existem muitas oportunidades aí nesse mercado. A gente viu que o Neymar comprou recentemente um NFT daquela coleção lá do Bored Ape Yacht Club, né, que são aqueles macacos ali com cara de entediados, né, pagou ali 6 milhões de reais. Aí agora essa semana quem fez isso também foi o Justin Bieber. E eles não são os únicos, né, há outras celebridades que também já compraram esses NFTs e realmente começa, para a maioria das pessoas que está de fora, né, que não entende muito disso, começa a ficar ali um negócio meio, cara, o que é isso aí, né, o que está acontecendo, por que estão pagando tão caro numa imagem meio tosca aí, sabe? Aí começa a ouvir um monte de gente falando sobre NFT, sobre isso, sobre aquilo, e isso acaba trazendo exatamente uma das coisas que nós, como educadores financeiros, a gente mais quer evitar, que são as pessoas entrando, né, investindo em coisas que elas não conhecem, tá? Então, o mercado de NFTs, ele está ficando muito popular. E, como qualquer mercado popular, agora está começando a surgir uma série de ciladas, né, de arapucas, e quem não tiver bem informado, né, quem não souber o que está acontecendo, provavelmente vai acabar caindo em alguma delas. Então vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos falar aqui primeiro o que são NFTs, a gente vai falar aqui o que são pirâmides, né, até para a gente entender realmente o que é uma coisa e o que é outra, para poder ver se é uma pirâmide ou não, né? Como é que está funcionando esse mercado, quais são os casos e fraudes aí que a gente já sabe que aconteceram, né, para a gente poder ficar esperto, e como a gente faz para identificar o que são realmente projetos viáveis, né? Coisas que realmente podem trazer algum retorno e que não sejam só ali um esquema de pirâmide para atrair investidor incauto que quer ganhar dinheiro rápido, tá? Então, vamos lá, galera. Começando, o que são NFTs? Tá? A sigla significa Token Não Fungível. Eu vou tentar não entrar muito na parte técnica, porque senão a gente demoraria muito tempo falando, mas basicamente é o seguinte, é uma espécie de certificação digital que atesta que algo é único, tá? É como se fosse uma etiqueta digital de autenticidade, assim, de uma forma muito simplificada. Porque o que acontecia, né? Hoje, por exemplo, você tem o quadro da Mona Lisa, que eu acho que é um dos melhores exemplos, e todo mundo sabe que aquele quadro ali é o original, né? Só existe ele, que está lá no Louvre e tudo mais. Tem a assinatura lá do Leonardo da Vinci, né? Tem a tela e tal. E existem centenas de cópias da Mona Lisa, né? A gente que vai lá, bate uma foto da Mona Lisa, a gente coloca a Mona Lisa numa caneca, sei lá, põe num quadro mesmo na sua casa, até imprime num papel de canvas, ele fica muito parecido, mas a única Mona Lisa que custa lá 800 milhões de dólares, se não me engano o preço dela estava estimado nesse valor, é a original que está lá no Louvre. Legal. Para coisas físicas, isso é muito fácil de atestar. Se eu pintar um quadro aqui, vocês conseguem ver facilmente que foi eu que pintei aquele quadro, tem a minha assinatura lá, dá para a gente identificar. Para ativos digitais, não. Tá? Então, quando eu faço um desenho digital, por exemplo, alguém pode pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquele desenho e você tem dois exatamente iguais. Então, no mercado digital, acaba que essa questão do arquivo único, né, do original, aquilo não tem muito valor, entendeu? Porque os arquivos eles são iguais entre si. E foi aí que, com esse avanço aí do mercado cripto, né, que possui as criptomoedas, tem nos ecossistemas dela o blockchain. Para quem não sabe, é como se fosse um grande livro caixa ali que registra todas as transações que acontecem, né? Acabou que eles conseguiram pensar nessa utilidade. Pô, por que a gente não consegue registrar então nessa blockchain ali uma espécie de código único, né, que vai representar algum ativo, que pode ser digital ou não, tá, pessoal? Um NFT pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser um desenho ali digital, pode ser literalmente qualquer coisa, pode ser um vídeo, pode ser uma música, pode ser até uma coisa física, tá? Aí falar, pô, por que não pegar então, aproveitar essa tecnologia das criptomoedas e criar uma espécie de código único, imutável, que vai ser colocado ali na blockchain, que aí todo mundo consegue atestar que só existe aquele mesmo e ele vai representar um ativo real. E foi assim que surgiram as NFTs, tá? Então, hoje o que está mais popular são essas NFTs de arte, que você basicamente, eu faço um desenho aqui, eu vou lá e minto a NFT, né? Eu acho que talvez a tradução desse termo mint seria cunhar, né? Que é o mesmo termo que você usa para cunhar moeda, tá? Então é o termo que se usa quando você minta um NFT, né? Você vai lá e vai no site e transforma aquela arte em sites especializados em NFT, no código que efetivamente vai representar, né, aquela NFT ali na blockchain, tá certo? Então,
O que acontece é isso, agora eu posso criar essa arte, transformá-la no NFT e dizer para todo mundo, pessoal, esse arquivo aqui é o original, tá? Foi o que eu criei. Tudo que vocês verem pela internet, que alguém salvar, colocar em algum lugar, é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, nenhum desse é original, o que tem valor foi esse que eu fiz. E aí, quando isso surgiu, o que aconteceu, né? A gente viu aí serem criados uma série de NFTs de coisas bem interessantes, né? Por exemplo, aqueles memes antigos, né, da menininha ali com a casa pegando fogo, né? Entre outros, foram transformados os vídeos originais ali, né? Originais entre aspas, enfim, mas foram transformados ali em NFTs e vendidos ali por centenas de milhares de reais. E aí o que acabou começando toda essa questão dos NFTs de arte foi uma arte, se eu não me engano, era Blip, eu acho que é o nome do artista, que ele meio que... Eu não lembrei agora, voltou na minha cabeça, mas não foi uma pesquisa que eu fiz agora já antes de começar essa live, mas se eu não me engano ele criou uma arte todo dia por não sei quantos dias, transformou tudo aquilo num arquivo digital gigantesco lá com todas as artes, e aquilo foi vendido, se eu não me engano, por 60 milhões de dólares. E aí foi aí que todo o mercado, né, quando aparece dinheiro, aí todo mundo vai lá e presta atenção. E foi quando começou toda essa popularidade aí dos NFTs, né? Todo mundo, caramba, tem oportunidade aí, se pagaram 60 milhões nesse troço, porque eu não posso criar um também e começar a ganhar dinheiro? Tá? Então começaram a surgir diversas NFTs aí, dos mais variados artistas, e coleção de tudo que é jeito, e daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor sobre o que está acontecendo de ruim nesse mercado também para a gente ficar atento. E uma das coleções mais famosas é esse NFT do Bored Ape Yacht Club, que foi esse que o Neymar comprou, que tem os macacos entediados ali, que o Justin Bieber comprou também, o Snoop Dogg tem, várias celebridades têm. Tá? Só que aí fica essa situação, né? Porque as pessoas já têm medo do que elas não conhecem, porque você vê um mercado movimentando uma fortuna, aparentemente sem lastro, né? Porque você olha aquela imagem e fala, não, cara, aonde que um desenhinho de um macaco tosco vai valer 6 milhões de reais? Porque é um desenho até meio esquisito, assim, né? Ali com uma estética ali questionável, assim como aquele ali do CryptoPunks, né? Então que tem aqueles bichinhos lá que é feito de pixel, né? Uma arte, pixel art que a gente chama, que também é um negócio super simples e também vale ali milhões de dólares. Então fica essa questão, né? Pô, isso é uma pirâmide, não é? Então eu acho que antes da gente prosseguir é importante a gente entender o que é uma pirâmide, tá certo? Então, pessoal, quando a gente fala de uma pirâmide, ela é uma estrutura financeira que eu vejo que ela tem basicamente duas grandes falhas, tá? Ela não tem lastro em alguma coisa sólida e, segundo, ela não tem, como eu posso dizer, sustentabilidade operacional, tá certo? Então eu acho que é basicamente isso. Ela acaba dependendo sempre de entrarem novas pessoas no esquema para que aquele esquema possa se manter vivo, tá certo? Então esse que é um grande problema de pirâmides, tá? Todo mundo quer ser o espertão que acha que ainda vai entrar alguém embaixo que vai pagar mais caro e que você vai ganhar dinheiro em cima dele. Quando a gente olha uma estrutura organizacional de uma empresa, ela tem, de certa forma, um formato de pirâmide, né? Você tem ali o CEO, aí tem os executivos, né? Os diretores, gerentes, coordenadores e tal, até ali a base da produção, os vendedores, e beleza, forma ali um triângulo. Só que o que acontece nessa estrutura? Essa estrutura tem um lastro, né? Ela tem um produto ali que está sendo vendido e que está sendo consumido. Ela não precisa aumentar, que mais pessoas entram só para ela se manter funcionando, mais pessoas entrem só para ela se manter funcionando. Com o que ela tem de estrutura, ela funciona. Ela produz um produto, ela vende aquele produto, tem demanda pelo produto e acabou. Tá? O que iria diferir uma pirâmide nesse caso? É que essa estrutura não consegue ficar estável. Tá? Por quê? Porque primeiro que não existe um lastro real de consumo daquele produto que ela vende. Na realidade, muitos dos esquemas de pirâmide aqui que vocês devem conhecer, que ficaram famosos aqui no Brasil, tinha um produto por trás que era para fingir dar um lastro, só que não havia demanda por aquele produto, né? Toda vez que você entrava lá no esquema, você tinha que comprar aquele produto, um kit daquele produto, sei lá, muitas vezes um negócio que você nem queria, você ia lá e comprava para poder entrar, e você entrava já pensando em colocar mais pessoas abaixo de você para venderem também. Só que o problema é que ninguém que entra quer vender o produto. Todo mundo que entra quer colocar alguém para vender embaixo e para comprar esse kit. Então gerava uma espécie de demanda artificial por aquele produto lá. Não uma demanda real, não é um negócio que as pessoas efetivamente estavam comprando. Aí o que acontecia? Chegava no segundo problema, que é a sustentabilidade operacional. Aquilo ia crescendo conforme tinha pessoas para irem aumentando a base da pirâmide. Só que chega um problema onde o operacional da empresa só consegue se manter pagando toda aquela grana para todo mundo se continuar entrando pessoas. Só que chega uma hora que não tem mais gente para entrar, não dá, ele chega no limite. E como aquilo não é uma demanda estável, não é uma demanda real, aí não tem mais quem pague, aí o pessoal sai, para de pagar, e a pirâmide acaba.
Tá? Então, essa é uma questão da pirâmide, tá? Significa que ela não tem lastro numa coisa real, assim, ou pelo menos numa coisa mais sólida, tá? E ela basicamente ela não tem uma sustentabilidade operacional. Se você deixar ela lá estável do jeito que ela está, ela não vai conseguir se manter. Ela precisa estar crescendo para ela se manter, tá certo? Então isso que diferencia uma pirâmide de uma coisa real. Agora a gente vai e olha para os NFTs. Os NFTs são pirâmides? Na minha opinião, não, tá? NFTs são apenas uma ferramenta. A culpa nunca é da ferramenta, tá? Aquela velha história, a faca pode ser usada para cortar um pão ou pode ser usada para esfaquear alguém, entendeu? E aí a culpa basicamente não é da faca, é da pessoa que fez aquilo com ela. Então os NFTs eles são nada mais do que uma ferramenta, uma tecnologia que foi criada para você poder dar uma espécie de certificado de autenticidade para alguma coisa, seja um arquivo digital ou não, e aquilo pode ser usado de várias maneiras. O problema é que como é um negócio muito fora da realidade, assim, né? Tem tudo que os piramideiros adoram, né? Que é um termo desconhecido, que é uma perspectiva ali futura, um negócio meio nebuloso que ninguém entende direito e que parece que está todo mundo ganhando dinheiro. Aí o que acontece? O que acontece em praticamente qualquer mercado que surge, né? Você vai ter as oportunidades e você vai ter os oportunistas. Tá? Então qualquer mercado onde começa a ser transacionado uma quantidade considerável de dinheiro, vai ter gente lá para querer se aproveitar daquilo e tirar dinheiro dos incautos. Tá certo? Então, por exemplo, o caso desse Bored Ape aí, do Neymar, tá? Que eu acho que até corrigiram aqui, né? Ele pagou 6 milhões em dois. Enfim, eu não estou tão próximo ali exatamente do valor de cada um. O que acontece aí? Na verdade, ele pagou para entrar em um grupo de celebridades que estão naquela hype de ter aquele negócio. Quantas vezes a gente já não viu na nossa vida, quando tem alguma coisa cara ali que demonstra status, que as pessoas querem ter aquilo para fazer parte do grupo que tem aquilo lá? Isso aí, pô, desde civilização a civilização, acho que já existia esse tipo de coisa. Então, o que ele comprou foi um negócio para justamente fazer parte desse grupo de todas as outras celebridades que estão no hype ali que já tem. Só que também esse Bored Ape, pela fama que ele está pegando, é provável que ele comece a agregar cada vez mais benefícios, né? Então, por exemplo, ele já tem ali o grupo, eu entrei no site lá, tem algumas coisinhas que ele oferece, né? Tem uma brincadeira lá que quem tem pode entrar ali, se não me engano, é um ambiente virtual onde você pode fazer ali uma pichação. Enfim, tem uma série de coisas ali que eles agregam, só que quem não garante que daqui a pouco não vai começar a agregar mais coisas nesse NFT, né? Por exemplo, alguma espécie de clube de desconto, algum evento ao vivo, anual, onde só as pessoas que têm esse negócio vão participar, tá certo? Então o que acontece aí? Na minha visão, tem um lastro. E tem um lastro numa coisa relativamente sólida nesse caso, que é justamente o status. Muita gente paga milhões e milhões só para ter status, então isso aí é uma realidade. Segundo, tem um lastro nesses benefícios que podem ser agregados aí ao NFT, né? No caso aí desse do Bored Ape. Então existe um lastro aí, não é um negócio oco. Só que aí agora vamos analisar as outras situações, né? Porque a partir do momento que esse deu certo, aí começaram a surgir os NFTs ocos, né? Os NFTs vazios ali, porque é super fácil de criar. Você faz um desenho, vai ali no site, basicamente cadastra, está criado ali o NFT. Então o que aconteceu? Começaram a surgir uma série, não sei vocês galera, eu comecei a seguir umas páginas de NFT e eu fico recebendo todo santo dia direct de gente falando assim: você já conhece o Happy Bunny? Sei lá, o Coelho Feliz? Vai ser a nova hype dos NFTs, entendeu? Reserve a sua vaga que com certeza você vai ganhar muito dinheiro. Aí daqui a pouco eu fico vendo uns vídeos passando assim: nossa, comprei esse NFT por $10 e hoje vendi ele por $200 mil, uau! E aí a gente começa a ficar assim, pô, bicho, começa a bater o FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, aquele negócio, pô, tô com medo de perder essa oportunidade. Tá todo mundo ganhando tanto dinheiro nesse troço, porque eu não vou ganhar também? Aí você começa a baixar ali os seus critérios de análise, né? Pra ser mais leviano quando você vai tomar a decisão de entrar num negócio desse. E aí você vê, galera, são dezenas de NFTs, centenas, se não milhares, tá? De NFTs das mais animal de tudo que é jeito. É o camelo albino, é o, sei lá, a tartaruga com sono, é de tudo, galera. De tudo que vocês podem imaginar, eles só misturam as duas palavras, o nome do animal com alguma característica aleatória e criam um NFT, e todos eles prometem esses benefícios similares aos que são prometidos. Galera, vai ser a melhor comunidade do mundo, e vai ter um evento X, e vai ter um negócio Y, compre agora. E alguns estão se saindo com isso, né? Quando eles vão lá e abrem para você fazer o mint lá dos NFTs,
uma galera faz mesmo, eles ganham uma grana e sai fora e fica lá, você com aquele negócio na mão. Só que qual que é o problema? Esses aí, eles não têm tanto appeal quanto os que têm as celebridades dentro, né? Porque, por exemplo, o Bored Ape tem as celebridades dentro. Provavelmente vão entrar várias outras celebridades ainda, né? Acabou de entrar aí o Justin Bieber, como a gente viu, deve entrar mais gente, entendeu? Então vai ter sempre esse valor agregado aí, até por ser um dos primeiros que ficou famoso. Agora esses novos, a grande probabilidade é que eles vão ser tipo Clubhouse. Quem é que lembra do Clubhouse aí, né? Que naquela época, quando tava aquela historinha de entrar no grupo, todo mundo entrou, não sei o que, o Clubhouse isso, Clubhouse aquilo, o pessoal vendendo rim ali pra entrar no Clubhouse, e até que eles entraram e viram que o Clubhouse era meio chato, assim. E não tem muito o que fazer lá, que você ficava lá, ouvindo os outros falarem, e meio que, porra, é isso aí, então, beleza, todo mundo começou a sair do Clubhouse. Então, é provável que isso aconteça com a maioria desses NFTs que estão surgindo por aí. Muita gente vai entrar, eles devem ter uma valorização, por quê? Porque na fase da bolha, né, de quando está acontecendo um excesso de demanda, acontece isso, né? Eu ponho dinheiro, aí vem um cara que acha que está atrasado e vai lá e paga mais caro do que eu, aí vem o outro e paga mais caro, só que tem uma hora que chega ali no limite e aí o cara fala, não paga porra nenhuma nesse negócio. E aí o preço começa a cair, a galera começa a vender, daqui a pouco ninguém mais quer comprar, o negócio vai a quase zero ali muito rápido, né? Então o preço cai um absurdo e você fica sem ter nada em mãos. Então, NFTs do Neymar e do Justin Bieber são pirâmides? Não, porque esses têm lastro em alguma coisa. Tá? Eles têm lastro no status, têm lastro no benefício, têm lastro agora no que se criou realmente dessa comunidade. Foi muito falada, né? Ficou famosa. Entendeu? Qualquer artista que fica famoso, né, por algum motivo, de repente, sei lá, o Brad Pitt comprou um quadro meu que eu pintei aqui, e aí o que acontece? Eu fiquei famoso. Se eu vender outros quadros ali, eu vou continuar ganhando dinheiro. Por quê? Porque o Brad Pitt ali me deu o aval, né, que ele gostou ali da minha arte. Então, foi o que aconteceu ali com o Bored Ape. Então, provavelmente esse aí deve continuar se mantendo bem, ele deve continuar se mantendo caro, né? Talvez mude, varie e tal, óbvio, ninguém consegue ter certeza de nada, mas é mais provável que ele se mantenha assim. Já esses milhares dos que estão acontecendo agora, a maioria deve vir a zero. Deve ter essa subida rápida, né, enquanto está no hype, todo mundo entrando, e aí daqui a pouco ele vai cair. Tá certo? Então a gente já tem diversos casos de fraude em relação ao NFT, né? Porque o que acontece? Embora eu enxergue esse mercado com muito bons olhos, assim, eu vejo ele com um futuro promissor, está muito no início. E quando está no início, galera, é quando o ser humano usa a criatividade dele para tentar explorar todas as brechas possíveis para ganhar dinheiro. Então, existem casos de NFTs que estão sendo colocados com arte de outras pessoas, tá? Inclusive com arte de artistas mortos. Eu vi um caso desse bizarro. Teve artista que morreu, veio um cara aleatório, pegou o NFT dele, e pegou a arte dele e criou um NFT no nome do cara. E como é descentralizado, para quem você vai reclamar? Não vai reclamar para ninguém. Você pode reclamar ali para o OpenSea, o lugar que hospeda. Mas eu vi também ao mesmo tempo um relato de um cara falando assim, falou, cara, eu acordei com um monte de mensagem no meu celular dizendo que transformaram as minhas artes em NFT, só que são milhares. E pelo que eu vi, a única forma que eu tenho de reclamar é mandando um e-mail para cada um. E eu não tenho tempo para mandar 1000 e-mails. Entendeu? Então vai ficar lá, sabe? Então esse é um dos problemas, né? Tem muito artista que está tendo suas artes sendo aproveitadas de forma errada para serem transformadas em NFT. E, inclusive tem um detalhe no NFT, toda vez que ele é vendido, se ele tiver ali configurado o royalty, a pessoa que criou ele ganha o royalty, né? Então se eu botei 10%, vendeu o NFT ali por, sei lá, 1 milhão, eu ganharia, sei lá, 100 mil desse NFT quando ele é vendido, né? Então você fica com aquele royalty fixo. Tá? E aí o que acontece? Esse royalty já não está indo para o bolso do artista original, está indo para o bolso do cara que criou, e não vai dar nada, ninguém vai prender ele, ninguém sabe nem quem ele é, né? Porque esse é um mercado que fica muito anônimo. Tá? Então está tendo uma série de fraude, está tendo essa questão de infração de direitos autorais. Então esse mercado ainda tem muitos problemas para resolver antes de ele virar um mercado tão estável quanto ele pode ser, né? Que eu acredito que ele vai ser, porque é uma tecnologia que, ao meu ver, ela tem um potencial muito grande. Mas até lá, a gente tem que estar atento, né? É que nem, por exemplo, os jogos NFT, não sei quem é que tá vendo aí, que são jogos de videogame onde os itens dentro do jogo, eles são NFTs, né? Só que aí, de novo, o que está acontecendo? Esse é o novo jogo que vai lançar, que vai ser sensacional, todo mundo vai ganhar dinheiro, aí entra um monte de gente, não sei o que, aí a galera do jogo some, vende ali os tokens da galera, porque eles colocam muitas vezes ali algumas amarras que você não pode vender o dinheiro, né? Que você colocou o dinheiro do jogo, que você colocou lá dentro por um período, e nesse período os caras sumem com o teu dinheiro. Já aconteceu vários casos. Aconteceu aí com o Squid Game, por exemplo, né? Que era o do Round 6, né, aqui no Brasil. Eles fizeram um jogo, né, que teoricamente ser inspirado nesse seriado. A galera comprou, daqui a pouco os caras sumiram com o dinheiro e o negócio foi quase a zero, todo mundo perdeu dinheiro.
Então vai ter vários casos desses, tá, galera? Então aí a gente vem agora para a parte mais importante, que é como identificar, né, possíveis oportunidades nesse mercado. Então, pessoal, eu acho que a primeira coisa é a gente saber, a gente olhar, por exemplo, um mercado, vamos lá, o de arte, sei lá, o mercado de arte tradicional, né? O que acontece com a arte? Pessoal, o valor da arte, na maior parte dos casos, pelo menos acho que custam dinheiro mesmo, não está na beleza da arte, tá? Eu acho que isso daqui meio que já é claro para muita gente. Está muito mais, como é que eu posso dizer, no artista, né? Se aquele artista tem algum renome, se tem alguém ali, como é que eu posso dizer, famoso, que comprou aquela arte e que jogou um valor agregado para ela lá em cima. Você, pô, eu canso de ver artistas extremamente talentosos fazendo um negócio, deixando encostado ali, ninguém compra aquilo, tá? Então é muito similar ali com os NFTs. Então não é necessariamente a arte, é meio que a comunidade que tem ao redor, quem é que tem, quem não tem, o que aquilo oferece, entendeu? Então é muito ingênuo quem acha que o valor do NFT está necessariamente na arte. A arte, ela representa um percentual do valor dele, mas muitas vezes nem de longe aí é a maior parte, tá certo? A estética dele, tá? Bom, então a primeira coisa é essa, né? É vocês tentarem analisar o que tem ao redor daquele projeto em si, não necessariamente no que você está vendo, né? Naquele desenhinho lá. Aquele desenho veio de onde? Quem fez? É alguém que já é famoso? Tem alguma celebridade que tem aquele negócio? Ele oferece algum benefício ou não? Então essa é uma das coisas. A segunda coisa é, você quer ter pressa ou você não quer ter pressa? Quanto mais pressa você tem mais risco e mais potencial de retorno. Quanto menos pressa você tem, você vai ter menos risco, vai ter um pouquinho menos de potencial de retorno, tá? Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque assim, qual que é o principal momento que você pode ser o primeiro a comprar um NFT? Quando você reserva ali na whitelist dele para você estar na fila para quando for mintar o NFT, você ser um dos primeiros que vai lá e coloca. Esse eu acho que é o momento zero que você pode efetivamente comprar. É o que tem mais pressa. Só que qual que é o problema desse? É que, como eu falei para vocês, tem milhares surgindo. Tá? O que você vai fazer? Vai comprar um de cada um dos milhares? Alguns são caros, entendeu? Para você fazer. Você não vai conseguir. E levando em consideração que a maioria vai dar errado, sei lá, 90%, talvez até mais do que isso, vão dar errado, a sua probabilidade é muito maior de perder dinheiro do que de ganhar. Tá? Aí o que você pode fazer? Você pode esperar um pouco. Entendeu? A gente está muito no início desse mercado, pessoal. Muito nisso, muito nisso. Tá? Ainda vai surgir muita coisa, ainda vai evoluir muito. Tem muita coisa para acontecer. Então, na minha visão, vale a pena você esperar um pouco. Né? Surgiu alguma coisa ali que você goste, ou de alguma empresa que já é renomada, de, sei lá, uma comunidade que já está se montando, não sei o quê, e você espera ali um tempinho e depois você entra, é muito menos provável que você vacile, né, do que você tenha um problema, do que se você for querer ser o primeiro a entrar e apostar naquilo lá e o negócio deu errado, tá certo? É que nem, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin ali, quando ele foi criado, né, ele podia ter dado muito errado, né? A maioria das pessoas que olhou ali na hora achou que deu errado, tanto que compraram pizza com ele, né? Gastaram uma fortuna, hoje é equivalente a uma fortuna lá atrás com pizza, porque ninguém confiava. Mas o que acontece? O Bitcoin foi criado ali em meados de 2008, 2009. Se você tivesse comprado em 2012, 3, 4 anos depois, você ainda ganharia muito dinheiro com ele. Ainda ganharia muito dinheiro. Tá? E você teria esperado 3, 4 anos ele estabilizar, olhar, ver se funciona mesmo, ter visto pouco a pouco ali o negócio começar a crescer, entendeu? Assim como a gente vê várias ações da Bolsa. Tem muitas empresas aqui da Bolsa que, pô, 20 anos depois que elas já estão na Bolsa, elas começaram a ter um resultado absurdo, entendeu? Então não precisa ter tanta pressa assim. O problema é que a maioria das pessoas quer dar aquela grande tacada, né? Acertar na Mega Sena e ficar rico. E isso daí é o que tem mais risco, né? Tanto que a Mega Sena ali é 1 para 50 mil, né? Se não me engano, a chance de 50 milhões, sei lá, a chance de você ganhar, tá certo? Então, a minha sugestão seria essa, né? Seria você esperar um pouco. E a segunda coisa é, mesmo quando você vê um bom projeto, né? Um bom planejamento, nossa, isso aqui parece que tem tudo para dar certo, ainda assim sempre fica com o pé atrás, não entre com muito dinheiro, tá? Eu não lembro se eu ouvi, acho que isso há muito tempo atrás, eu acho, não sei se era uma novela, se era um filme, putz, sei lá, isso faz uns 20 anos que eu vi essa frase. E alguém estava falando assim, era uma conversa entre os personagens, aí um dos personagens falou assim, nossa, eu não acredito que o fulano de tal era um golpista, enganou todo mundo, ele era um cara tão legal, ele era um cara que parecia ser um cara tão honesto, né, um cara tão íntegro, e aí tinha um idoso lá, o idoso virou para a pessoa e falou assim, minha amiga, mas todo pilantra é assim. Pô, se o pilantra tivesse cara de pilantra, ninguém caía no golpe dele, né? Se o pilantra viesse aqui com você com a camisa listrada, a máscara de bandido ali, ninguém caía no golpe. O pessoal cai no golpe justamente porque parece algo
algo legal, né? Alguma coisa que vai funcionar, né? Entendeu? Então, senão ninguém caía, tá? Então, mesmo aqueles que parecem que tem tudo para dar certo, ainda assim você tem que sempre ser cauteloso. Lembrar que este mercado está muito no início, muito no início. Ainda vai acontecer muita coisa, ainda vai mudar muita coisa, ainda vai ter muito golpe. Então, é só para você não se empolgar, porque eventualmente algum de vocês vai acertar. Vai colocar um dinheiro em alguma coisa e de repente aquilo lá vai funcionar. E aí você pode achar que virou o bam agora do mercado cripto e começar a botar cada vez mais dinheiro até que você vai errar e vai perder tudo. Esse que é o problema, né? É que quando você erra, você perde praticamente tudo. Tá certo? E aí, falar um pouco do porquê que eu acredito que esse mercado vai dar muito certo, quais são as possibilidades. Bom, pessoal, a partir do momento que os NFTs eles ganham mais usabilidade, né? Porque o NFT ele vai depender muito também da rede que ele está e o quanto aquela rede consegue expandir, né? Hoje o mais famoso está na rede do Ethereum, né? Que é uma dessas redes aí de criptomoedas, de blockchain. Só que o Ethereum está sendo cada vez mais usado em várias coisas. Então, quanto mais plataformas forem sendo colocadas em cima do Ethereum, por exemplo, ele for ficando mais popular, mais aqueles NFTs que habitam essa rede vão poder ser utilizados nas mais variadas coisas. Então, por exemplo, vamos imaginar um jogo. Vamos imaginar que você estava jogando um jogo aqui, sei lá, um RPG online, batalhou ali um ano, o personagemzinho ali virou, sei lá, cara, o Rambo lá, o The Rock ficou gigantesco ali, tá cheio de arma e tal, e você tem uma arma lá, uma espada mágica, não sei o que é super rara, e ela é um NFT. O que pode acontecer se lançar um outro jogo, talvez dessa mesma empresa, talvez aí na mesma plataforma, e está querendo roubar os jogadores do outro jogo? Ele pode chegar com você e dizer, cara, me mostra a tua carteira aí, que se você tiver essa espada, você já começa esse jogo aqui com uma armadura XYZ e tal, e com o dobro aqui de, sei lá, experiência, não sei o que. E eles vão conseguir identificar. Então, um item que você tem em um jogo, por exemplo, ele vai poder permear outros jogos, né? Você vai conseguir identificar isso e o melhor, ele existe fora do jogo, ele está lá no blockchain da Ethereum, você pode vender aquilo para outra pessoa, sem necessariamente passar ali por dentro da plataforma do jogo, tá? Então, essa é uma das aplicações que pode acontecer. Fora que várias outras pessoas falaram aqui, documentos feitos com NFT, identificação, essa questão aí de imóveis, contratos virtuais, pode representar você pode criar ingressos, né? Tokens ali, que nem já está acontecendo hoje, tokens ali de, sei lá, de empresas, de entidades, que se você tiver aquilo lá, você tem direito a uma série de coisas, né? Então, pessoal, ele é um mercado assim, que tem aplicações meio que infinitas ali, dependendo da criatividade. O problema é que a gente ainda está na fase onde a gente não sabe quais são as que efetivamente vão virar as maiores de todas, né, que vão englobar o mercado, e a gente está numa fase onde os problemas ainda estão sendo descobertos, né? As falhas estão sendo descobertas, a gente está descobrindo ainda o que tem de possíveis golpes, né, de possíveis falhas de segurança, entendeu? Então ainda está nessa fase, por isso que ele ainda não expande tanto. Então o que está acontecendo agora é muito um embrião. Mas, na minha visão, o mercado de criptomoeda, esse mercado aí de NFTs, são alguns dos mercados que vão ter mais oportunidades realmente para ganhar muito dinheiro nos próximos 10, 20 anos ou mais. Tá? Até mesmo pela questão de realidade virtual, né, dos metaversos, realidade aumentada, né, que hoje em dia você vai lá e compra ali um NFT de um sapato, pega a câmera do teu celular, aponta ali para o teu pé e o sapato virtual aparece lá, entendeu? E no futuro, se você tiver num jogo, aquilo lá pode te dar algum status. Ou até mesmo, ouvi falar que o Twitter estava querendo fazer agora uma plataforma, uma funcionalidade na qual você consegue ter uma verificação de que aquele teu NFT é original. Tá? Então, por exemplo, se eu comprar, porque eu posso hoje lá copiar o do Neymar e colocar na minha foto. Todo mundo sabe que o Neymar tem original, mas na prática lá no Twitter, por exemplo, é a mesma coisa. Mas aí o próprio Twitter vai criar, tá criando aí, né? Ouvi falar, não sei se é um boato, se realmente falaram isso, mas eu acredito que seja verdade, uma funcionalidade para você poder plugar ali tua carteira e olhar, realmente ele tem aquele NFT, então ele coloca algum checkzinho, alguma coisa diferente ali no teu avatar para dizer que aquele teu é o original. Aí você se diferencia, né? Que é o que todo mundo quer, as pessoas querem se diferenciar, então e aí vocês podem expandir isso para tudo, né? Vai ter um check, vai ter alguma coisa diferente, você vai poder fazer alguma coisa diferente se tiver tal NFT, então isso vai gerar uma série de possibilidades, tá? Mas como eu falei, está muito no início ainda. Então meu conselho para vocês primeiro, estudem, entendam, porque é um negócio complexo, não é um negócio fácil, tá? Vocês têm que entender um pouco ali o que funciona por trás, como é que funciona o ecossistema ali das criptomoedas, como é que funcionam as blockchains, como é que funcionam essas coisas, para vocês terem uma base um pouco maior. Além disso, sempre analisem mais de uma vez, várias vezes, antes de vocês entrarem em qualquer projeto, tá? Então, analisa, reanalisa, vê o site, vê as documentações, olha de novo e fica na dúvida, aí dorme mais um dia antes de tomar uma decisão. E se vocês entrarem em alguma coisa, entrem com pouco.
tá? Mesmo que acerte, mantenha o pé no chão. É um mercado, como eu falei, pode se descobrir alguma coisa que faça, de repente, ir a zero. Entendeu? Pode acontecer, é provável, é possível, na verdade. Tá? E aí você vai perder um dinheiro absurdo que você colocou lá? Não, né? Então, saiba que é um mercado hoje que é muito arriscado, que tem possibilidade, mas que também tem muito risco. Tá? Então, acho que esse aí foi o bate-papo de hoje. Estou querendo voltar a fazer live aqui. Eu fazia antigamente diariamente, acho que eu passei uns 3 meses fazendo live todo dia. A ideia é essa, galera, a gente pegar um tema de vez em quando que tiver em alta aí e falar. Para quem não sabe, já tem até um tema em alta, eu vou deixar essa alerta aí para vocês. Hoje deve sair aí a nova Selic, tá? Deve ir para 10 ponto alguma coisa. Eu divulgo aí mais tarde quando sair a decisão. E aí, se bobear, a gente pode até marcar um bate-papo amanhã para falar o que isso daí vai mudar no mercado de renda fixa, né? Porque a gente está passando por uma transição interessante agora, né? Com essas mudanças da Selic, porque agora ela está alcançando a inflação. Então agora sim, pode ser que mude alguma coisa em relação aos investimentos, beleza? Então, galera, muito obrigado a todos aí que participaram e aí quando tiver mais, espero vocês de novo, beleza? Valeu!